Essa é uma noite, meus irmãos, que eu quero falar algo que o Senhor derramou no meu coração num momento muito especial que eu estava vivendo. Foi um tempo do qual eu estava buscando a Deus no meu secreto. E aí nasceu uma ministração, e essa ministração que eu quero falar com vocês essa noite. No tempo que a Rebeca saiu de casa, eu estava sozinho em casa. E o que você faz quando fica sozinho em casa, né? Essa é uma dúvida bem difícil de responder às vezes. Mas quando eu fiquei sozinho dentro da minha casa, a primeira coisa que eu fiz, eu dobrei o meu joelho. Eu fiquei de joelhos de forma clara e comecei a buscar a presença de Deus. Porque é um tempo que eu não fazia isso em secreto, sem ninguém, sabe? Onde você pode ser você, onde você pode dar uns glória a Deus bem alto, igual eu gosto de dar, louvar e gritar. E eu começo a cantar, eu canto muito mal, mas eu amo cantar. E aí eu começo a cantar da minha forma, do meu jeito. E aí, às vezes, quando a gente começa a fazer isso, parece que nada está acontecendo. Parece até que a gente está forçando algo. Parece até que a gente está falando sozinho. Mas se a gente insiste um pouco, se a gente continua derramando o nosso coração, continua agindo no secreto, Ele começa a falar. Chega um dado momento, de um certo tempo, que eu não sei te falar quando, nem em qual é o momento que isso realmente acontece, mas uma chave vira, e o ambiente que é natural se torna espiritual, o ambiente que é normal, o ambiente que é pela razão de todas as coisas, se torna aquilo que ninguém consegue explicar, e você começa a ouvir a voz de Deus, através de impressões no seu espírito, algumas pessoas até de forma audível, mas naquele momento do meu secreto, eu buscando a Deus e louvando o seu nome, Ele começou a falar comigo coisas íntimas e profundas. E uma dessas coisas que dá o título da mensagem de hoje, que Ele perguntou para mim, Ele falou: Bruno, o que você acha que eu enxergo em você? O que Jesus vê em mim? E quando Ele me fez essa pergunta, quando Ele falou isso no meu coração, imediatamente veio um temor muito grande, porque qualquer sombra, qualquer pequena coisa diante da majestade, da luz do Senhor, ela é amplificada. Então qualquer pequeno vacilo, qualquer pequeno erro, qualquer coisa que não agrade o Pai, e você começa a analisar, isso começa a criar muita forma dentro de você. E no momento que Ele questiona: Bruno, o que você acha que eu vejo em você? Jesus, o que você vê em mim? E o meu coração, ao invés de ser levado para um lugar de paz, o meu coração, ao invés de ser levado para um lugar de conforto, ao invés de ser levado para um lugar da presença de Deus, eu fiquei triste, porque eu comecei a olhar no espelho coisas que não me agradavam e certamente não agradavam a Deus. E às vezes é assim, a gente vê de uma forma muito fragmentada a nossa razão, a gente vê de uma forma muito limitada aquilo que nós fazemos, a nossa história, os nossos talentos, e a gente nunca se acha bom o suficiente, não é verdade? A gente sempre tem uma visão distorcida de mim. E aí que o Senhor começou a falar comigo. Ele falou: é aí que eu quero trabalhar na sua vida. A forma como você se enxerga, meu filho. A forma como você se vê. Porque Ele não vê como nós vemos, meus irmãos. A percepção de Deus vai muito mais além, vai muito mais profundo no nosso coração, no fundo do nosso ser. Ele não olha o nosso cargo, não olha os nossos seguidores no Instagram, quantas visualizações nós tivemos num Reels, numa publicação. Ele penetra onde ninguém consegue penetrar, o mais profundo de nossa alma. E algumas coisas precisam ser tratadas no nosso ser. Algumas coisas, elas precisam mudar. Porque da mesma maneira que o Senhor nos olha, assim nós precisamos nos ver também. É muito importante. E tem uma frase que eu não sei se é do pastor Márcio Valadão ou não, mas eu gosto muito. Não sei se é dele de verdade, mas ele começa as ministrações dele sempre falando assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E essa identidade tem que estar firmada e ser real em nós. Porque quando nos convertemos, quando conhecemos a Cristo, Ele diz na sua palavra que somos feitos nova criatura. Mas às vezes a nossa própria percepção permanece igual. De pessoas quebradas, fragilizadas, destruídas pelos nossos problemas, nossas dificuldades e por nossos traumas. Então a nossa visão a partir de nós mesmos, ela não é transformada e tocada por Jesus. E aí a forma como Jesus pergunta: Bruno, o que você acha que eu te vejo? Nós damos a resposta do que nós vemos em nós mesmos, não aquilo que Deus enxerga em nós. E isso não pode ficar assim.
Porque quando a gente tem uma visão distorcida daquilo que nós somos, daquilo que nós vamos fazer, daquilo que nós vamos construir, daquilo que nós vamos eventualmente viver, precisa estar alinhada com a visão de Deus. E aqui eu não estou trazendo uma mensagem para que você ache que você é todo perfeito por dentro, mas uma mensagem de você entender de verdade quem é você. Olhar para o seu coração da mesma forma que Deus olha para você. E poder viver um tempo da graça de Deus abençoado. Amém? E eu quero falar de 3 pontos essa noite. Não são limitados, eu acredito que Deus vê muito mais coisas além desses 3 pontos, mas para questão de tempo, uma questão de cronologia aqui para nós, para que possamos criar algo juntos, eu vou falar apenas de 3 pontos. E o primeiro deles, que o Senhor fala conosco de uma maneira muito clara na sua palavra, é através do nosso coração. Aliás, é o primeiro tópico. Primeira coisa que o Senhor vê em nós é o nosso coração. Em Mateus capítulo 6, verso 21, Jesus nos revela que os maiores tesouros e segredos habitam nas profundezas do nosso ser. Mateus 6, capítulo 21, a palavra diz que aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. 1 Samuel capítulo 16, verso 7, Samuel está indo à casa de Jessé, levado pela palavra de Deus, levado pelo Senhor. E na casa de Jessé, ele tem muitos filhos. E ali Samuel tinha uma missão de ungir o novo rei de Israel. Naquele tempo havia um rei sobre Israel, era o rei Saul, só que ele estava desviado das coisas de Deus. E assim, ele era destituído para a ascensão do novo rei. E quando Samuel chega naquela casa, ele faz o que nós fazemos. Começamos a olhar a aparência. Quem tem a melhor estatura, quem é mais bonito, quem é mais eloquente, quem é mais seguido no Instagram, talvez ele seja o melhor para assumir tal posição. E assim como o homem faz, ele olhou através dos olhos naturais. Só que o Senhor, no momento que ele desceria o olho e ungiria a pessoa errada, fala: não é esse Samuel. Eu não enxergo da mesma maneira que vocês, eu não vejo da mesma maneira que vocês. Eu enxergo o coração do homem, coisas que vão além daquilo que os olhos podem compreender e podem perceber. Você não tem mais nenhum filho, Jessé? Pergunta Samuel. Tenho, um que está no campo cuidando do meu rebanho. Chama ele. E assim Davi conhece e começa a sua trajetória para ser rei de Israel. O nosso coração, meus irmãos, é o bem mais precioso que nós temos, e eu acredito que é a coisa que Deus mais valoriza em nós. É o nosso coração que chama a atenção de Deus, é o nosso coração que atrai a atenção do nosso grande Pai. O nosso coração, existem coisas que talvez não foram trabalhadas e nem cuidadas. E quando o nosso coração não está verdadeiramente aberto para Deus, nós somos paralisados em algumas áreas. Meus irmãos, o que isso quer dizer? O secreto da tua casa. A busca por entender o que tem dentro de você, de uma maneira real. Olhar, sondar o seu coração, perguntar o que tem aqui dentro. Eu não estou me sentindo bem, por quê? Por que apenas os sorrisos são falsos? Por que às vezes apenas é a aparência que fala? Que a gente chega aqui, né, todo bonitão, todo mundo feliz, todo mundo de banho tomado, todo mundo bem alegre, só que às vezes por dentro o nosso coração não está tratado e a gente não dá atenção a isso. A gente chega na nossa casa, acorda, começa a nossa rotina, começa os nossos dias e não trata o nosso coração, não sonda, não percebe o que está acontecendo dentro de nós. A gente não vê o que está acontecendo realmente em nós. E Jesus está falando: eu vejo o que está acontecendo aí dentro. Há coisas que nós só podemos receber e perceber no secreto da presença de Deus. Eu creio muito naquilo que o Senhor fala através dos seus profetas. Eu creio muito naquilo que o Senhor fala através de palavras. Eu creio muito nisso, mas eu creio mais ainda que o Senhor quer falar ao seu e ao meu coração de forma individual. Ele não quer criar uma dependência de vocês com o microfone. Ele não quer depender que vocês criem uma dependência de vocês com o pastor. Ele quer que você se conecte a Ele. Ele quer que você abra o seu coração, mostre, porque Ele vê. Ele quer que você abra e fala: Pai, o meu coração não está bem, o meu casamento não está bem, eu não sei porquê, mas a minha relação com meu esposo, com a minha namorada, a minha relação não está legal, Jesus. Estou sozinho, Pai. Buscai o seu Pai em secreto, Ele te recompensará. Sabe o que quer dizer essa palavra? São coisas que você só vai ter lá, ninguém vai te falar.
Não vai vir alguém revelar o seu CPF e vai falar: olha, aquilo que você estava orando é isso. Tem lutas, meus irmãos, e batalhas que são enfrentadas de forma individual, você e Deus, você precisa lutar elas são as mais importantes. Elas são que mudam a nossa perspectiva, elas são aquelas que transformam o nosso ser e faz a gente viver o evangelho real, faz a gente viver as promessas do Senhor, porque vai ser dia após dia, domingo após domingo, a gente proclamando, declarando, profetizando o melhor ano da sua vida, um ano abençoado, um ano de uma família abençoada. Mas se você não busca você e não muda, não vai transformar, vai continuar igual. O Senhor quer uma intimidade, Ele está levando a igreja para um momento de busca pela essência da graça de Deus, a essência do Pai. Ele está querendo conversar com você, e talvez ali algumas coisas vão ser destravadas na sua vida que não andam há muito tempo. Eu preciso de alguém para orar comigo. Ora com você e Deus, irmão. Eu estou, meu irmão, à disposição. Qualquer um que mandar mensagem, qualquer um que me ligar, eu vou imediatamente te responder. Eu vou ligar para você, eu vou orar com você, eu vou estar junto com você, eu vou tomar café. Se você vir no fim do culto, eu vou orar. Mas quando foi a última vez do seu secreto? Quando foi a última vez que você pegou o seu coração e falou: Pai, olha aqui? Quando foi a última vez que você fechou e falou: Pai, estou sentindo que minha vida está travada, as coisas não estão indo para frente. Eu sinto como se tudo que eu tentasse, todo projeto que eu criasse, todo projeto que eu sonhasse, nada anda. Parece que tudo que eu planejo, tudo que eu faço não está acontecendo. Abre seu coração. Pai, parece que eu não tenho as ferramentas corretas para o tempo que eu estou vivendo. Jesus, parece que eu estou perdido, parece que eu estou cercado de pessoas, mas me sinto só. Jesus, parece que eu casei, mas o meu coração ainda está difícil. Parece, Jesus, que eu não consigo aceitar o meu tempo de solteiro e de solteira. Eu não consigo ficar só. O que é isso no meu coração? Por quê? Qual é a resposta, Pai? Fala comigo, eu preciso te ouvir. Jesus, por que a minha família continua a mesma? Por que os meus sonhos não continuam a avançar? Jesus, fala comigo. Jesus, onde está a tua presença? Jesus, fala comigo. Por que, Deus? Eu saio de domingo da igreja tão alegre, tão feliz. Quando chega segunda-feira, eu estou tão desmotivado. O que está acontecendo? Por que eu não me relaciono com as pessoas? Por que eu não me dou bem com as pessoas? Jesus, fala comigo. Jesus, me leva para um ambiente melhor. Jesus, me dá as ferramentas certas para vencer as dificuldades que eu enfrento hoje. Jesus, me dá amigos de verdade. Jesus, traz no meu ciclo de amizade pessoas que te amam. Jesus, traz alegria verdadeira ao meu coração, pois a tua palavra é vida. Mas eu não estou sentindo vida, Jesus. Eu não estou sentindo. O pastor prega, ele fala que Jesus é bom, que as coisas acontecem, mas eu não estou sentindo. Busca em secreto, porque os céus se abrirão sobre a sua casa, se abrirão sobre a sua vida, e a resposta certa virá de Deus. A resposta certa virá do seu Pai. Ele vai te direcionar. Ele vai falar: para de andar com fulano, começa a andar com ciclano, para de investir nisso, começa a investir naquilo, trabalha mais ou trabalha menos, faz isso, faz aquilo, começa uma academia. Às vezes a resposta de Deus para você vai ser isso: vai exercitar o seu corpo. Por que eu estou tão triste? Às vezes é falta de exercício. Uma vitamina, sei lá, B12, um ômega 3. Ou às vezes algo espiritual. E aí, a luta é espiritual. E aí as portas se abrem ao som da voz de Jesus e apenas a voz dele. Aí não é um pastor, um profeta, um homem que anda sobre as águas e tem a fama, e é o cara e não sei o que, é o teu Pai. E aí você vai ver Deus agir na sua esposa. Estou falando bastante de casamento, né? Deus vai começar a agir no seu marido. Deus vai começar a agir no seu coração que se sente só, na sua autoestima ferida. Você abre: Pai, me sinto tão feio, tão feia. Às vezes é algo que o Senhor quer tratar dentro do seu coração. Às vezes você não tem coragem de abrir a boca no ambiente. E a primeira coisa que eu trato essa noite, que eu quero falar essa noite, o Senhor vê o seu coração e o que está dentro dele. Abre seu coração. Eu não falei de manhã, vou falar de noite. Devia ter falado de manhã, mas o Senhor sabe todas as coisas. Para quem é casado, se você está tendo um problema no seu casamento,
Chama sua esposa, seu marido. A gente faz isso normalmente quando a gente está à mesa, janta, né? A gente termina de jantar ou de almoçar, a gente começa um período de oração, eu e a Rebeca. E abre o seu coração na oração. Dá a mão para o seu marido, para a sua esposa, fecha o seu olho e começa a se derramar na presença de Deus. Pai, o nosso casamento não anda bem. Jesus, eu sinto que estou distante do meu marido, estou distante da minha esposa. É para alguém que Jesus está falando isso essa noite, ouça. Deixa o Senhor falar com você e restaurar a sua casa. Pai, o amor que nós tínhamos esfriou, Pai. Reacende de volta tudo aquilo que o Senhor prometeu em nós. Nos casemos sendo o Senhor a nossa aliança e ela não é quebrada por homens, Pai. Derrama na minha casa, no meu lar, no meu casamento a Tua presença, Jesus. Traz o perdão entre nós, Deus. Que possamos nos entender e repreendemos, Pai. Repreendemos toda a confusão de palavras. Quando um fala A, o outro entende B. Eu amo a minha esposa e a minha esposa me ama. Fala, abre seu coração, dá a mão, conecta. Eu declaro, Jesus, sobre todo casamento, sobre todo coração, sobre toda vida, sobre toda família aqui, a Tua paz e a manifestação do Teu poder em cada um dos lares. Eu repreendo todo espírito de divórcio, eu repreendo toda briga, toda discussão, e eu declaro, Pai, uma vida abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém? Sei que poucos aqui são casados, mas eu acredito que para alguém serviu isso, em nome de Jesus. E quando a gente abre o nosso coração e a gente fala a respeito de coração, uma coisa que naturalmente vem à nossa cabeça, é o segundo ponto que eu quero falar essa noite, é amor. Quando Jesus, do alto da Tua glória, do mais alto monte, olha para nós, o nosso coração, Ele enxerga amor. E este é o maior de todos os mandamentos. Quando Ele olha para nós, Ele enxerga o Seu amor derramado sobre nós. Ele enxerga Jesus, pois o Seu sangue nos cobre. Há uma marca sobre nós, da promessa de Deus. Há uma marca sobre nós que revela o amor de Jesus. E o amor é entre os irmãos. Então eu quero abrir com vocês em 1 João capítulo 4, verso 7. Primeira João capítulo 4, verso 7, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Todos nós, quando viemos a esse mundo, estamos nesse mundo, queremos nos sentir amados e amar. É parte da natureza do homem, sentir esse afeto, sentir que somos vistos e reconhecidos de alguma forma por alguém. Ser amados por Deus, ser amados pela nossa esposa, ser amados pelos nossos amigos, ser amado pelos nossos pais, ser amado. E essa foi uma das formas que o Senhor se revelou a nós, que Ele escolheu revelar a sua face, porque acabamos de ler que Deus é amor, e conhecemos a Deus através do amor entre um com o outro. Um amor de amigo, um amor fraternal, um amor de casamento, um amor relacional. E quando a gente compreende isso, a gente começa a entender quem é Deus, e começa em nós a acender uma chama do qual muitas vezes está apagada, porque a vida sem amor, ela não vale. Paulo fala isso para nós em 1 Coríntios. Ele fala que a gente pode fazer tudo, ganhar todo o dinheiro do mundo, falar a língua dos anjos, voar, a gente pode fazer tudo, sem amor nada vale. Pode parecer até uma palavra de casamento, mas essa é a palavra de Deus. Deus é amor, e precisamos amar, precisamos nos sentir amados. E quando nós analisamos o nosso coração e não enxergamos o amor e nos sentimos vazios, como dói. Quando Jesus pergunta: Rebeca, o que você acha que eu vejo de você? E quando você não responde amor, dói tanto, meus irmãos. Dói tanto quando a gente não se sente amado. Dói tanto quando a gente se sente vazio. Eu acredito que o amor é a força motriz que é capaz de mudar todas as coisas. O amor a Deus e o seu amor em nós revelado é algo poderoso. Eu não sei qual foi a forma como você conheceu Jesus e se converteu. Talvez você nasceu evangélico, nasceu na igreja. Eu não nasci.
Eu conheci Jesus depois de velho, tinha uns 18 anos. E meus irmãos, o que me chamou a atenção em Jesus não foi o mundo espiritual. Eu conheci o que era espíritos, eu tinha visto gente sendo curada, da mesma forma que eu vi o sobrenatural fora de Deus. Ele existe fora da igreja evangélica, se você não sabe. O que mudou o meu coração foi um dia que eu entrei numa igreja e senti amor. É isso que muda o nosso coração, meus irmãos. É isso que nos faz conhecer a Deus. Não é entrar e ver gente andando sobre a água. E tudo isso é profético, é do Senhor, nós buscamos e consideramos. Mas o que muda o nosso coração é quando somos encontrados pelo amor. É quando nós enxergamos o nosso próprio coração, enxergamos solidão e de alguma forma o Senhor nos olha e nos enche de amor. Isso nos transforma. Foi o dia que eu entrei numa igreja totalmente sem intenção de conhecer a Deus, e o pastor começou a pregar e o meu coração começou, eu me lembro, e meu coração começou a queimar, mas queimar, e da maneira que um menino que nunca tinha se sentido amado, um rapaz que nunca tinha sentido amor, porque para mim ele era vazio, eu não experimentei, eu não conhecia, e eu fui tomado pelo amor de Deus. Eu comecei a chorar na presença de Deus, e falar: o que é isso? Por que eu sou tão amado? Que amor é esse? Que é isso que eu sinto? E esse amor precisa fluir de nós. Nós precisamos andar e viver em amor. Esse amor que é capaz de perdoar aquilo que é imperdoável. O amor que nos faz seguir os mandamentos de Deus. O amor é a força que nos move, que até se você trabalhar apenas por dinheiro, uma hora você vai se sentir vazio. Agora, se você trabalha em razão de um amor, eu trabalho porque amo a Deus e quero glorificar o seu santo nome, você nunca se cansará. Se você se relaciona com alguém por amor, não por interesse, você vai ver os frutos que disso sairão. O amor é aquele combustível que nos faz chegar aqui 7 horas da manhã na igreja para poder passar um ensaio do louvor e ir embora tarde da noite, porque amamos a Deus, amamos nossos irmãos, amamos a sua vida. O amor é aquele que nos faz chegar, passar uma vassoura, passar um pano, pegar um rodo. O amor é aquele que faz a gente sentar naquela cadeira, passar uma música, sentar ali, tentar equalizar o som, tentar ajustar, ficar parado com uma câmera na mão, porque amamos a Deus e acreditamos que esse amor pode mudar todas as coisas. Eu acredito que esse amor pode entrar nas nossas casas e converter os corações que estão distantes de Deus. Eu acredito que eu carrego esse amor e eu transbordo esse amor, que pode ser qualquer perspectiva, pode ser qualquer situação. Se o Senhor está e o seu amor, ele muda o ambiente, ele transforma. O amor de Deus transforma. Não se esqueça de como você foi transformado por esse amor. Lembre-se do poder que ele tem. Lembre-se que você faz não porque você quer receber algo em troca, mas porque você ama. O amor, meus irmãos, faz a gente esquecer de como a gente foi machucado pela igreja e tem tantos preconceitos, porque um pastor feriu, porque alguém fez algo, e a gente começa a falar: eu frequento porque eu amo a Deus, eu amo estar entre os meus irmãos. O amor faz a gente viver, e Jesus enxerga esse amor no seu coração. O Senhor, quando olha para cada uma das suas vidas, para cada um dos seus corações, ele olha para você, Aline, e fala: eu te enxergo, eu te vejo, eu vejo amor em você. Se você um dia já se perguntou o que Jesus vê na sua vida, ele te ama. Ele ama cada um de nós. Aleluia. Não reagir nem a isso, meus irmãos, talvez a gente está um pouquinho longe de onde a gente deveria estar. Percebe o Espírito Santo, não fica apático, traga uma resposta à presença de Deus. Percebe e fala: Jesus, revela para mim, fala comigo. Você não precisa sair gritando, você não precisa ser um louco igual eu sou, mas perceba, não seja apenas alguém que senta aqui e vai embora igual. Se você não foi amado pelos seus pais, se você não foi amado, traído, esquecido, receba agora a presença de Deus e um amor no seu coração. Flui o seu amor aqui, Jesus. O amor é aquele que faz a gente passar por lutas e não cair. Ver alguém doente e falar: eu continuo confiando em Deus, porque eu o amo.
Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deixa o Senhor se falar com o seu coração um pouquinho. A gente não precisa se apressar, eu estou encerrando. Pergunta para Deus, você está me vendo, Jesus? Você está se sentindo sozinho? Pergunta isso agora. Jesus, da mesma forma como o Senhor me encontrou naquela noite, encontra o coração machucado aqui, Pai. Quebra as barreiras. Tens liberdade em nosso meio, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. E para o nosso terceiro e último ponto dessa noite, quando o Senhor olha para nós, Ele vê algo muito interessante que poucas vezes a gente consegue perceber e olhar na vida até do nosso irmão. O terceiro ponto é: o Senhor vê uma obra em andamento. Ele olha de uma forma do qual nós não estamos prontos, meus irmãos. Algo a ser finalizado, algo a ser encaminhado, algo a ser construído em nós. Uma obra do qual ainda precisa de alguns cuidados. Ele sabe que nessa jornada de fé que nós temos com Ele, há altos e baixos. E Ele entende isso. E nada melhor do que o momento do encontro de Pedro com Jesus, para poder falar um pouco sobre esse assunto. Pedro, aquele que caminhou com Jesus, conheceu o Mestre, que foi encontrado enquanto ele estava pescando e viu a pesca maravilhosa. E Jesus fala para ele: eu te farei pescador de homens. Mudarei a sua história, transformarei a sua vida. E que no caminhar com Jesus, durante os dias, ele vê Jesus curando um leproso, curando um cego, multiplicando os pães. Ele vê Jesus sentado numa burra, entrando em Jerusalém, ouvindo: Hosana, Hosana nas alturas, aí vem o Messias, o Senhor de toda glória. Pedro testemunha as maravilhas e milagres do Senhor, até que chega um ponto onde eles estão ceando, prestes a ser entregue naquela cruz. E Jesus fala: no meio de vocês há alguém que há de me trair. E Pedro, com toda a ousadia, fala: mestre, não serei eu, por você eu morro. Até que chega o ponto onde ele está no Getsemane, e a resposta de Pedro ante a morte iminente do Senhor é te sacar sua espada e cortar a orelha de Malco. Eu luto pelo meu rei, eu não desisto de Jesus, eu faço tudo por ele, porque eu amo Jesus. Eu faço tudo. Até que chega um momento onde Pedro, estando sozinho, é questionado por alguns: você conhece aquele que foi preso? Você conhece Jesus? Você anda com Jesus? Não, eu não conheço. Conhece? Não, eu não conheço Jesus. E Pedro nega, assim como Jesus tinha dito. Por 3 vezes ele decepciona o Mestre. Por 3 vezes, quando ele deveria de fato honrar o Senhor, ele cai. E aí Pedro descobre que não ama Jesus tanto quanto ele achava. E aí, meus irmãos, a gente descobre que não ama Jesus tanto quanto a gente acha. Que às vezes a gente erra mesmo. Às vezes a gente cai. A gente falha com o irmão, falha com o amigo, falha com nós mesmos e falha com Deus. Até que Jesus se encontra com Pedro, ao invés de desistir de sua vida, e tem uma conversa muito poderosa. Quero ler com vocês. Capítulo 21 do livro de João, no verso 15. Aleluia. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro. Quando estiver lendo e falar os nomes, fale seu próprio nome. Depois de comerem, Jesus perguntou para o Bruno: Bruno, filho do Nelson, você me ama?
realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira e última vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Quão difícil é escutar da boca de Deus: você me ama, depois de um carnaval, depois de errar. Quão difícil é ouvir da boca do próprio mestre: Mateus, você ainda me ama? E saber que a resposta é não. Eu não te amo tanto quanto eu achei, Jesus. E ainda assim Ele confiará a nós, as suas ovelhas, pela perspectiva daquilo que nós seremos, com a caminhada junto a Ele. Onde Ele enxergar em nós uma obra de andamento, onde Ele consegue enxergar em nós aquilo que nós nos tornaremos, não aquilo que nós somos hoje. Alcançar aquilo que Ele pretende e quer para nós, e não aquilo que nós estamos entregando hoje. Talvez hoje, quando Jesus pergunta a cada um de vocês, pergunta pelo seu nome: você me ama? Talvez a resposta deve doer em seu coração, mas esse não é o fim. Essa história nos ensina que os nossos erros e nossas dificuldades não definem aonde chegaremos e nem o que vamos viver. Essa conversa com Pedro, essa conversa que Jesus tem com Pedro, nos ensina que nós não somos aquilo que nós fazemos, nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos. Ele mostra que há um caminho diferente para nós, uma vida nova, uma transformação. Ele mostra que você pode ter errado na sua vida financeira, você não vai ficar escravo desse erro para o resto da sua vida. Você pode ter traído Jesus, Ele ainda vai falar: eu confio em você. Você pode ter caído e Ele fala: eu ainda consigo te perdoar. Você pode ter errado no seu casamento, no seu relacionamento, você pode ter errado e você ter a perspectiva da qual o resto da sua vida será gerado através desse erro, e ele é gerado através de Jesus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Não acaba até Deus dizer fim. E o final de Apocalipse não é aqui. João viu aquilo que nós veremos com ele: uma nova terra, um novo céus, a nova Jerusalém preparada e separada para aqueles que amam a Deus. Ele vê aonde você pode chegar, onde mesmo você nem imagina. Ele enxerga o mais profundo do seu coração, onde você não consegue ver. E eu tive essa percepção um pouco quebrada, meus irmãos, durante algum tempo. Quando meu pai faleceu, a gente ficou muito mal de dinheiro. E a gente não conseguiu pagar as cotas condominais, pagar o condomínio. E a única dívida, não sei se você sabe, que pode tirar o bem de família é dívida de condomínio. E chegou num nível onde a gente não tinha condição de pagar. O processo avançou, eu como advogado atuando, mas o processo avançou até o ponto de um perito ser declarado para poder fazer a avaliação do imóvel, para você perder em leilão. E essa dívida martelou na minha mente anos e anos e anos e anos. Eu parecia que estava preso àquele erro. Eu não conseguia avançar em algumas áreas. Eu não conseguia acreditar que poderia viver uma vida financeira boa, porque eu tinha dívidas impagáveis. Eu não conseguia achar que eu consigo conquistar alguma coisa a mais. Só o que vinha na minha cabeça é dívida, 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 erro, falha, pecado, mentira, divórcio. Não na minha, mas entenda. Até que chegou um dia da graça de Deus e por um milagre nós conseguimos quitar a dívida. E eu pude compreender a redenção de Jesus. Pude compreender a graça de Deus e entender que somos livres, meus irmãos.
Os erros não definem quem você é. Pode estar tudo dando errado. Você pode estar no pior momento da sua vida. Não é isso que vai definir o resto dela. Não é o teu pecado que vai definir. Deus tem uma vida de santidade para você, de liberdade. Somos nova criaturas, nos fomos livres e libertos pelo Pai. Jesus é aquele que libertou o seu povo e verdadeiramente sereis livres. Não domina o erro, você não é escravo de um erro. Você que é mãe, se você falhou com seu filho, se você é filho e falhou com seu pai, este erro não define qual vai ser o seu relacionamento com a sua casa, com a sua família. Este erro não define como vai ser a sua vida financeira. Jesus define. E a redenção é um preço que foi pago de algo que nós não merecíamos, de uma maneira espetacular. Tu me amas? Sim, Jesus. Eu te amo. E eu entrego a minha vida para você. Posso ter caído, posso ter falhado, Jesus, mas eu espero a tua redenção, Jesus. Muda a minha história, Pai. Muda a perspectiva que eu tenho a mim mesmo. Muda, Pai, a forma como eu enxergo como serão as coisas. Eu tenho vergonha, eu não consigo fazer um post, eu não consigo me desenvolver na minha profissão. Eu sou burro, eu não consigo passar numa prova. Mentiras lançadas ao seu coração. Meu pai divorciou, meu avô divorciou, eu vou divorciar também. Mentiras lançadas ao seu coração. Eu tenho uma dívida que não é possível pagar, eu nunca vou conseguir prosperar, eu nunca vou conseguir crescer. Mentiras lançadas ao seu coração. Eu não consigo me libertar de um pecado, eu não consegui me libertar e viver a plenitude da graça de Deus e a sua santidade. Mentiras ao seu coração. Jesus te chamou para a liberdade, Ele tem sonhos lindos para você, sua vida e a sua família. Meu pai e minha mãe nunca vai se converter. Mentiras lançadas ao seu coração. Todo coração é alcançado pelo amor do Pai. Ele é o Rei de toda a glória, o Santo dos santos, o Senhor de tudo. E Ele enxerga em nós uma obra que será finalizada nele mesmo. Hoje podemos estar caídos, mas a sua mão nos levanta. Se coloca de pé. Há um chamado de Deus para cada uma das nossas vidas, aonde Ele não se esquece dos sonhos e promessas feitas aos seus filhos, aonde Ele não se esquece que Ele é o seu Pai e Ele age em seu favor, aonde Ele vê os seus sonhos se realizando na presença dEle, onde Ele vê as coisas se movendo, onde Ele enxerga um novo caminho, um novo tempo, uma nova estação acontecendo em nós. E um chamado de um pai de volta aos seus filhos. Eu convido a igreja a fechar os seus olhos. E eu questiono se há alguém entre nós que deseja, que anseia, que dentro do seu coração more a vida, more o amor do Pai, para que o seu coração seja recepcionado pelo amor do Deus vivo e poderoso. Se há alguém entre nós que tem vindo à igreja, ouvido as palavras, mas ainda não fez um voto público diante de Deus, dizendo: Pai, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, e anseia fazer esse convite a Deus, eu não vou chamar você à frente, mas eu vou te convidar a fazer um sinal com a sua mão bem alto, para que a gente possa orar com você, para que a gente possa te conhecer. Há alguém entre nós que anseia em falar: Jesus, Tu és o meu Senhor e Salvador, e eu te aceito, Pai. Aleluia. E da mesma forma, aqueles que ainda estão em construção, aqueles que ainda estão num processo, e o seu coração se fragilizou, e você está vivendo uma temporada distante de Deus, mas quer voltar para a presença de Deus, arrepender de seus pecados, sem ter vergonha em quem está ao seu lado, falando apenas com o seu Pai, que no céu te vê em secreto. Eu te convido a tomar a liberdade e coragem, e falar: Pai, eu não me envergonho diante da Tua presença. Sim, Jesus, eu te amo. Levante sua mão comigo para que a gente faça uma oração juntos, meus irmãos. Há alguém no meio de nós? Louvado é o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Senhor de toda a glória e todo o poder, Tu és vivo. Eu oro pelo nome santo de Jesus, que o Senhor dê uma semana abençoada, um dia cuidado pelo Senhor, onde os Teus filhos levarão a Tua chama e o Teu poder por onde andarem, e o Teu Espírito levará cada um deles em segurança para os seus lares, levando a chama e o amor de Deus, aonde o secreto será revelado, as mais íntimas e segredos que o Senhor tem para cada um deles. Guarda-os, Pai, de todo mal, leva-os em segurança e dá graça sobre cada um deles, em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe vocês, uma semana maravilhosa.